Ainda tem tudo isso, né? Que agora até as pessoas gostam de comentar, né? Que o barco parece começar a poder afundar e os ratos são os primeiros a pular, né? Por isso que, na Sem verdade, dúvida. A gente fica até chocado, né, quando a gente começa a ver algumas reportagens querendo transformar o Moro, né, num herói, como se ele fosse um santo, como se ele não tivesse discernimento para saber de quem se tratava Bolsonaro, né? Porque eu fico pensando, se muitos de nós já sabíamos, né, desde a eleição, quem seria ele, é claro, ele até consegue nos surpreender realmente todos os dias, mas é óbvio que o Moro sabia exatamente quem ele era, né? E agora querem colocar o Moro como se, olha, mas ele foi muito bacana, porque simplesmente ele não admitiu a intromissão do presidente da República, ele foi correto na Polícia Federal. Mas a gente sabe que devem ter outras coisas, né, por trás disso tudo, que não é exatamente isso, né? Olha, o pé de barro de corrupção do Bolsonaro é aquele espaço onde ele teve orçamento público para administrar. Ele nunca foi prefeito, nunca foi governador, nunca foi ministro, portanto, o que ele tinha para administrar era o gabinete dele, de deputado. E eu afirmo isso, nunca me processou, porque ele sabe que eu sei que é verdade e eu tenho documentos. O Bolsonaro roubava, Juliana, dinheiro da gasolina do gabinete dele. O gabinete dele era 30 metros do meu, na Câmara Federal. Bolsonaro tinha 6 funcionários fantasma que assinavam o recibo e ele botava o dinheiro no bolso. Uma dessas funcionárias fantasmas era a filha desse Queiroz, que é o parceiro dele, que tem 10 homicídios nas costas, porque a partir de um certo momento, o Bolsonaro passou a se ligar com as milícias do Rio de Janeiro. E as milícias, elas atuam achacando o povo, vendendo sinal de TV a cabo clandestino, cobrando ágio em botijão de gás, agora construindo. Pois bem, os filhos do Bolsonaro estão sendo investigados e o Flávio Bolsonaro pediu 9 vezes aos tribunais para suspender a investigação. Ora, se algum dia for acusado de qualquer coisa, eu quero que a investigação seja rápida, profunda e severa, porque se eu sou sério, não tenho nada para esconder. Eu quero que a investigação deixe todo mundo com clareza, porque todo mundo pode ser, na política, acusado falsamente. Isso é, infelizmente, uma verdade de uma cultura política muito atrasada, como ainda é a nossa. Mas se algum dia eu for acusado de qualquer coisa, como já no passado alguém quis insinuar, eu processo. E exijo provas, exijo apuração, enfim. Pois bem, hoje está flagrante. O Ministério Público já tem as provas de que o filho do Bolsonaro, mancomunado com as milícias, estava roubando dinheiro do gabinete. E o Bolsonaro tem um patrimônio declarado de 15 milhões de reais. Se você fizer, como eu já fiz, o cálculo de tudo que ele ganhou a vida inteira e não tivesse gasto nem para comer, nem para vestir, nem para nada, zero, esse patrimônio não poderia existir. Um camarada que foi a vida inteira o capitão, reformado do Exército, aposentou-se com 33 anos de idade, ou na verdade foi aposentado, à força, e depois virou deputado, 28 anos, do baixíssimo clero da corrupção, ligado a tudo que não presta. Portanto, a corrupção, o Moro está cansado de saber. Esses dados que eu estou dando para você, eles são dados do Ministério Público Federal, são dados da Polícia Federal. O Moro tinha obrigação funcional, sabia de tudo. E contemporizou por quê? Porque é um ambicioso sem escrúpulo. Nesse sentido, o Bolsonaro tem toda a razão. Ele viu o barco afundando e, como um ambicioso sem limite, com as costas largas, porque é apoiado por grandes potências estrangeiras, a quem ele ajudou e por quem foi orientado, e apoiado pelos poderosos lobistas aqui do baronato financeiro brasileiro e dos seus canais de TV. Essa é a tragédia brasileira. Agora, eu volto a dizer, numa hora em que nós precisamos estar todo mundo pegado junto para enfrentar a pior crise econômica da história, junto com a pior crise de saúde pública da história brasileira. E o Brasil, ao invés de estar fazendo isso, nós estamos aí nesse nível de novela escandalosa produzida por um presidente que, infelizmente, não está à altura dos 57 milhões de votos dos irmãos e irmãs brasileiros que votaram nele. Ciro, bom dia, é o Mauro que está falando. Existe uma outra... Bom dia, Mauro, como está você? Tudo bem, obrigado pela tua participação aqui, Ciro. Uma outra questão a se levar em consideração e que o presidente pode
enfrentar são as investigações que estão no Supremo Tribunal Federal. A que está andando mais rápido no momento é a que diz em relação à demissão do ex-ministro Sérgio Moro. Você acredita que isso resulte num pedido de abertura de processo contra o presidente? Eu acho muito difícil. Acho muito difícil porque o Procurador-Geral da República foi escolhido pelo Bolsonaro fora de qualquer lista, fora de qualquer liderança dentro da instituição, e tem marcado um posicionamento muito antagônico a tudo que é controle sobre o Jair Bolsonaro. É evidente que ele, ao pedir o inquérito, ele está abrindo a possibilidade desse processo acontecer. E nós devemos acompanhar, mas me parece que a motivação muito maior é de alcançar o Sérgio Moro por prevaricação e por denunciação caluniosa. Então de pegar o próprio Moro, né? A gente tem várias perguntas aqui. Acho que essa é a intenção dele. Está escrito na representação. Ele hoje navega nessa maionese, sabe? Porque, de novo, qual é a proposta do Moro para o desenho econômico brasileiro? Qual é a compreensão que ele tem da pandemia, da saúde pública? Qual é o desenho do SUS? Existe subfinanciamento? Qual é o problema gerencial? Como é que a gente tem que amadurecer uma educação que nos transforme num país que seja pelo menos metade da qualificação argentina? Então, qual é a ideia dele? Não, no estagiário, vamos botar ele na presidência da República para ele começar a aprender. Ora, isso é o Bolsonaro piorado.